o mundo virtual criou novas formas de circulação da comunicação e dentro dessa perspectiva surgiram os blogs. No país, o fenômeno começou no início dos anos 2000. A liberdade de expressão encontrada na rede mundial de computadores resultou na proliferação desses espaços, criados por aqueles que querem expor sua opinião sobre os mais diferentes assuntos. E a febre também chegou com força em Rio Grande. O Gotas de Ácido é prova disso. Criado em novembro de 2010, conquistou um público leitor cativo e recebe hoje de 600 a 800 visitas diárias, além do conteúdo que divulga pelas redes sociais. Denúncias e temas políticos nem sempre debatidos pela imprensa local ganham visibilidade no blog, com pitadas de deboche e ironia. Não raro, alguns assuntos chegam primeiro no Gotas de Ácido para depois ganharem repercussão na mídia tradicional. A raiz do Gotas de Ácido ela vem lá da comunidade Rio Grande, a cidade do Orkut, no ano de 2008, que o pessoal começou a entrar, ela ficou conhecida de boca em boca, de rede em rede, e aquilo ali, de certa forma, uma parcela pequena, mas ela influenciou bastante na eleição, pelo menos na parte legislativa, ela influenciou. E nós escrevíamos muito ali, eu e mais uma porção de pessoas ali. A partir dali veio a necessidade de querer escrever e botar aquilo ali para fora. E a lista não para por aí. História, política, música e experiências profissionais são algumas das temáticas que permeiam as postagens do Diário do Matuto, criado em 2008. O nome diferente é fruto da vivência do blogueiro, que na época saiu do interior para estudar em Porto Alegre e sentiu a necessidade de registrar a sua percepção do novo ambiente. A identificação e o retorno dos leitores o estimulou a continuar atuante na rede. Uma experiência que eu tive em um evento no qual eu senti a necessidade de publicizar o que eu considerava muito estranho naquele evento. Então ele surge assim, mas no primeiro momento era só aquele evento para ser feito texto e depois escrever coisas minhas do cotidiano. A surpresa dos acessos. Quando você percebe que o que você escreve vai muito além do que tu imagina, assim, tipo, não, é para um público restrito, mas não. Aí tu começa a perceber numa série de acessos um interesse num tipo de texto, na qual é aquilo que tu escreve como tu escreve. Então, não, se alguém gosta, vou continuar escrevendo. Apesar de já existirem há alguns anos na cidade, os blogs informativos se tornaram mais conhecidos em 2012, com a cobertura das eleições municipais. O clima da disputa eleitoral deu visibilidade a essas ferramentas de comunicação, que foram uma fonte de informação alternativa para muitos internautas. Nunca houve esse movimento das pessoas estarem interessadas em ler em outro suporte que não fosse o jornal, o que chama de mídia tradicional, né? Que são pessoas escrevendo de maneira diferente, com posições diferentes, porque o que estava ali são pessoas independentes, que escrevem sem estar com algum suporte de grande mídia tradicional por trás. Não marco quanto ao papel da internet na eleição em Rio Grande. O blogueiro de O Que Eu Vejo foi estimulado por essa efervescência. Depois de ter deixado por anos o seu espaço virtual abandonado, retornou a produzir conteúdo, motivado pelas invasões que ocorreram em dezembro passado no bairro Parque Marinha. Eu, como morador há 26 anos, que sou do bairro, conheço bastante, posso dizer com propriedade assim, que eu conheço as pessoas que estavam participando disso, enfim. Então eu senti uma necessidade de vir falar um pouco sobre a visão de quem estava lá dentro, né, e o que eu estava vendo de tudo. Até o nome do blog é O Que Eu Vejo, né? Exatamente isso, tem a minha opinião sobre as coisas, né? O blog Matéria Especializada, feito por 2 promotores de justiça da cidade, surgiu para abrigar os textos de entusiastas da escrita. Com o tempo, passou a servir também como um canal de divulgação não institucional das ações do Ministério Público. Não é uma iniciativa nem institucional, uma iniciativa nem profissional, uma iniciativa pessoal de 2 sujeitos que gostam de escrever e publicam coisas na internet, às vezes do seu trabalho, às vezes de coisas que leram, às vezes um vídeo, às vezes sobre músicas. Fui examinar o concurso para defensor público de Rondônia. Estava em Rondônia e encontrei um rapaz candidato na conversa, ele disse: "Ó, doutor, eu leio o seu blog em Rondônia." Eu fiquei muito impressionado com o alcance que esse tipo de iniciativa pode ter, não é?
A internet causou uma verdadeira revolução. Enquanto antes o público era totalmente dependente das informações difundidas pela mídia tradicional, como o rádio e a TV, hoje o cenário já não é mais o mesmo. Em entrevista por telefone, a doutora em comunicação e professora de jornalismo da Unipampa chama atenção para a ampliação de conteúdo com a chegada dos blogs e das mídias sociais. Uma empresa, uma personalidade, tem a possibilidade de se expressar a partir de plataformas disponíveis na chamada Web 2.0, que são plataformas gratuitas, de publicação fácil, né? Qualquer pessoa conectada que tenha o mínimo domínio daquelas ferramentas de publicação e de distribuição das informações vai conseguir fazer isso, né? Então, realmente, há uma pluralização, há uma ampliação, né, desse espectro de distribuição de informações que facilita a expressão, digamos assim, de indivíduos, de instituições e de organizações. Para os blogueiros, a independência de instituições e a livre manifestação possibilitam que a internet seja um canal mais democrático. No noticiário na Band, tu vai ver, na Globo, no SBT, as notícias não se diferenciam. Talvez elas ganhem um tomzinho um pouco mais, né, de acordo com o canal que elas estão ali, mas não muda basicamente a notícia. O conteúdo apelativo é sempre o mesmo. E eu acho que na internet hoje a gente tem essa possibilidade de buscar, né, uma informação que tu não encontra na TV. E então os blogs têm esse papel. Só o fato dela ser alternativa é porque o segmento oficial já está apresentando falhas, teve que aparecer uma alternativa. A mídia alternativa é um instrumento, né, que a democracia nos permitiu. Ela não tem pretensão de ser imparcial, ela é independente. Apesar do crescimento dos blogs, o acesso ainda é restrito e não pode ser comparado com o da televisão, por exemplo, que está presente em mais de 96% dos municípios brasileiros, de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mesmo assim, a busca de informações pela web se tornará cada vez mais inevitável. Eu acompanho bastante as produções alternativas de informação, acompanho bastante os blogs da cidade, do estado e do país também. Acho que é um movimento absolutamente inevitável, não é? Acho que se a gente volta as costas hoje às redes sociais, a toda essa produção alternativa de informação, tu não consegue ter um quadro mais inteiro, não é? Das coisas que acontecem ao teu redor.